Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente está comentando uma série de questões da segunda fase do exame de ordem, mas comentando com base nos assuntos. A gente tem começado os comentários dentro dos assuntos mais cobrados, né? O ranking dos assuntos mais cobrados. E a organização do Estado é um dos assuntos mais cobrados, junto com o controle de constitucionalidade, junto com direitos e garantias fundamentais. Então a gente vai comentar nesse vídeo a questão de número 2 do 18º exame de ordem, tá? A questão, eu sempre uso a prova 1, então se você quiser acompanhar a leitura, dá um pause no vídeo e procura o 18º exame de ordem, questão 2, tá? Vou fazer a leitura do enunciado, a gente comenta e depois lê qual foi o gabarito da FGV. Questão 2. O Estado X editou a Lei número 1234, de 5 de fevereiro de 2010, para criar o município Z, desmembrando do então município W. Para a criação do ente federativo foram devidamente realizados os estudos de viabilidade municipal, bem como a consulta prévia às populações dos entes federativos envolvidos nesse evento. O novo município estava em pleno funcionamento até que, em final de 2015, o vereador Toninho do Bem, do município W, aventa publicamente a intenção do Diretório Municipal de seu partido, Vamos Brasil, com representação no Congresso Nacional, de propor ação direta de inconstitucionalidade, ADI, perante o Supremo Tribunal Federal, para questionar a criação do município Z, com base no fragmento acima, fundamentadamente, responda aos itens a seguir. Aí a primeira pergunta fala o seguinte, indaga o seguinte: a partir das normas constitucionais sobre a criação de município, a lei do Estado X é constitucional? Então, vamos aqui fazer um comentário antes para poder a gente obter a resposta, se sim ou não, né? Se ela é constitucional ou não. O assunto, o tema da questão, ele tem fundamento no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 18, parágrafo 4º, fala do desmembramento, subdivisão, incorporação, fusão de municípios, de entes federativos municipais. Então, ele diz que tem que ter um estudo de viabilidade municipal, plebiscito à população diretamente interessada e lei ordinária estadual para aprovar, certo? Dentro de um período previsto por lei complementar federal, tá? É o texto atual. Mas, na verdade, este texto, ele não tinha essa forma. Este texto do artigo 18, parágrafo 4º, ele não previa uma lei complementar federal para regulamentar o tema. A emenda 15, certo, da Constituição é que fez essa alteração. Então, quando a emenda 15 veio, certo, ela trouxe uma mudança no contexto, porque ela estabeleceu que, além do estudo de viabilidade municipal, além do plebiscito à população diretamente interessada, e a população diretamente interessada vai envolver o ou os municípios, né? Além do plebiscito, além da população diretamente interessada a ser consultada e além da lei ordinária estadual aprovando depois, a ordem é essa, né? Primeiro estudo de viabilidade, é viável? Então pergunta à população. A população quer? Então manda para a Assembleia Legislativa para ela, por lei ordinária, aprovar a criação do novo município. Além disso, é necessário que isso ocorra, esse processo ocorra, dentro de um período previsto por lei complementar federal. Aí o que acontece? A partir dessa alteração da emenda 15, que incluiu essa exigência da lei complementar federal, o artigo 18, parágrafo 4º, passou a ser uma norma constitucional de eficácia limitada. Ele, que era uma norma constitucional de eficácia plena, passou a ser uma norma constitucional de eficácia limitada. Isso por entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aí o que ocorre? De 96 para frente, né, para o futuro, né, que já é passado hoje, vários municípios foram criados a despeito da nova regra constitucional. Então, o Congresso emendou a Constituição, o Congresso criou a emenda 15, em 96, alterou a regra, certo? Não regulamentou, porque o Congresso poderia ter regulamentado, até ocorreram umas tentativas de regulamentação por lei complementar,
mas não tiveram êxito, tá? Então, a despeito disso, nos municípios no Brasil, nós tivemos um boom de criação de novos municípios, ok? Municípios com pouquíssima população, municípios sem capacidade de autossuficiência, enfim. E aí, o que acontece? Deixa eu ligar aqui o meu computador, que ele está pedindo bateria. O que acontece? Esses municípios criados, eles foram, as leis estaduais que criaram esses municípios foram acionadas perante o Supremo, e o Supremo ficou com uma demanda enorme de ações do controle concentrado de constitucionalidade, controle repressivo, questionando a constitucionalidade dessas leis que criaram os municípios, certo? Aí o Supremo deu um prazo, eu não vou estender muito aqui, porque eu tenho um vídeo que eu explico isso no detalhe, tá? Mas o Supremo deu um prazo pro Congresso fazer a lei. Isso demorou anos, né? Essas demandas, porque não foi uma ação só. O Supremo deu um prazo para o Congresso fazer a lei. O Supremo não obrigou o Congresso a fazer a lei, porque não pode, né? Independência dos poderes. E o Congresso não atendeu à solicitação do Supremo, e ele não fez a lei complementar. Mas ele aprovou a emenda 57. E a emenda 57 alterou o artigo 96 do ADCT, ok? E convalidou os municípios até então questionadas as suas inconstitucionalidades. A emenda convalidou os municípios até então questionados de inconstitucionalidade. Quando ela faz isso, as ações pendentes, certo, no Supremo, elas perdem o objeto, porque o Supremo acatou a nova emenda, ok? Eu vou até ler para você o artigo 96 do ADCT, que foi alterado pela emenda 57, porque a emenda 15 altera o texto do artigo 18, parágrafo 4º. A emenda 57 altera o texto do ADCT. Ela diz o seguinte, tá marcadinho aqui, marquei aqui com canetinha para ler para você. Artigo 96 do ADCT, alterado pela emenda 57 de 2008. Olha só, essa demanda, né, esse conflito entre Congresso e Supremo vai durar de 96 a 2008. Olha o que diz. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Então, todos os municípios criados de 96, após a emenda 15, até 31 de dezembro de 2006, eles passam a ser convalidados. Mas a ausência da norma regulamentadora ainda impede a geração de efeitos concretos do artigo 18, parágrafo 4º, a partir de 1º de janeiro de 2007, ok? Aí voltamos para a questão. O município que foi criado lá, o desmembramento do município W para criar o município Z foi em 2010. Então, o município aqui criado em 2010 não está amparado pela emenda 57, pela convalidação. Ele está fora disso, ele está nessa situação atual, desde 2007, 1º de janeiro até os dias de hoje, nessa situação atual de ausência da norma regulamentadora, ok? Então, agora sim eu vou para a pergunta, e agora sim eu já respondi, não é? E eu vou até aproveitar e fazer a leitura do gabarito da FGV nessa questão 1. A partir das normas constitucionais sobre a criação de município, a lei do Estado X é constitucional? Não, não é constitucional, por toda essa argumentação que eu fiz. O que diz o gabarito da FGV? Você vai dizer, na verdade, assim, na sua resposta, não é constitucional, pois o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, alterado pela emenda 15, exige que o procedimento de criação de novo município obedeça ao período previsto por lei complementar federal, que não foi aprovada ainda, sendo esse dispositivo norma de eficácia limitada e impedindo efeitos concretos da norma constitucional citada, ok? Essa seria só uma resposta, né? O que diz a FGV?
A lei do Estado X é inconstitucional, pois o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, desde a emenda 15 de 96, exige a edição de lei complementar federal para determinar o período de criação de municípios por meio de lei estadual, transformando o respectivo referido dispositivo constitucional em norma constitucional de eficácia limitada, já falei, dependente de integração do Legislativo Federal para que todos os seus efeitos jurídicos possam ser produzidos. Até o presente momento não existe lei complementar que se refere o artigo 18, parágrafo 4º, e o período da lei estadual está fora do âmbito da emenda 57, que alterou o artigo 96 do ADCT, foi citado aqui pela FGV, evidenciando, portanto, flagrante inconstitucionalidade por omissão já pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal, porque a gente já teve essa discussão no âmbito do Supremo. Segunda questão, pergunta: o Diretório Municipal do Partido Vamos Brasil possui legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade? Tua resposta seria não. O Diretório Municipal não tem âmbito nacional, portanto, não tem legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. O partido político, certo? O partido político Vamos Brasil, se tiver representação no Congresso Nacional, ele sim tem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, ok? Vamos lá para a resposta da FGV. Partido político possui legitimidade para a propositura de ADI, desde que possua representação no Congresso Nacional, conforme disposto no artigo 103, 8º da Constituição. Aí a FGV transcreve aqui o artigo, né? O artigo e o inciso. A lei número 9868, que é a lei que regulamenta a ADI, da mesma forma, prevê um rol de legitimados que inclui o partido político com representação no Congresso. Aí a FGV também transcreve a lei. Porém, o Supremo já externou seu entendimento que o Diretório Municipal dos Partidos Políticos não tem legitimidade para a propositura de ADI em razão de não possuir condições de atuação em âmbito nacional, pois somente os diretórios nacionais e a executiva nacional do partido político possuem esta atribuição. Ok, procure o meu vídeo teórico sobre o artigo 18, parágrafo 4º, que ele é bem mais detalhado, bem mais esclarecido. Esse tema é bem interessante, esse tema é bem cobrado pela FGV, ok? Até mais.